Essa é a história do portador mais fraco de um chihuahua. Caso você queira ter um cachorro como esse, assista esse vídeo até o fim. A história começa com um garoto chamado Ken fugindo freneticamente de alguma coisa, como se estivesse sendo perseguido. Ele segura uma criatura incomum em suas mãos e colide com um obstáculo invisível. Ao olhar para cima, ele percebe pássaros pousados em uma barreira invisível. Nesse momento, alguém manipula um dispositivo e de repente, uma pilha de metal começa a descer em sua direção. Depois disso, na sala de aula, Ken compartilha com seus amigos a descoberta de uma partícula demoníaca, que ele, sendo muito inteligente, levou para sua casa para observar, e tal partícula acabou se transformando em um demônio de 4 patas. No entanto, enquanto ele continua sua história, a sua professora o interrompe para perguntar se ele se livrou adequadamente da criatura. Então, o Ken apresenta a sua companheira, que ele apelidou carinhosamente de Ana, devido ao som que ela faz. A criatura só fala Ana e por isso ela se chama Ana, uma clara referência a Pokémon. Então a Nintendo vai processar isso aqui e vocês já sabem, né? Não vai ter segunda temporada, faliu já era. E voltando à história, a criatura parece muito um cachorro, que parece ter sido queimado no fogo do inferno. A criatura emite um som que horroriza todos os presentes, chocando a professora, que diz ao garoto para descartar esse demônio. Depois disso, no caminho para casa, ele encontra uma freira pregando na rua e testemunha alguns demônios inofensivos brigando por comida, apenas para serem expulsos pelo homem. O Ken comenta sobre a fofura dessas criaturas e se pergunta o porquê elas são desprezadas por todos. Nesse momento, um grupo de valentões o confronta, insistindo para que ele se livre da Ana, porque de acordo com os pais deles, os demônios se multiplicam rapidamente como pragas. No entanto, Ken se recusa a fazer mal à sua amiga. De repente, a freira intervém em uma tentativa de acalmar a situação. No entanto, os valentões dizem a ela que o Ken está criando um bebê demônio. Nesse exato momento, a Ana sai da jaula, fazendo com que o comportamento da freira mude rapidamente. Ela começa a exigir que o garoto entregue o demônio a ela, citando que criar um demônio é um ato pecaminoso. A atitude dela faz com que o Ken fuja, e as notícias indicam que as partículas de demônio, originárias de um local onde aconteceu um teste nuclear, estão se espalhando globalmente devido aos padrões do vento. Essas partículas dão origens aos demônios, criaturas universalmente odiadas pelos humanos. Ao assistir o noticiário, a mãe do Ken, a Kaoru, menciona que o seu filho não tem o mesmo nojo comum que todos sentem pelos demônios. Ao invés disso, ela diz que o seu filho está até mesmo criando um, o que choca sua colega de trabalho. Enquanto isso, Ken se diverte com a Ana à espera da sua mãe terminar o trabalho. Ao chegar, ela abraça imediatamente seu filho e toca em seu rosto com carinho, dando uma leve olhada para suas cicatrizes vermelhas. E durante a viagem de volta para casa, a sua mãe pergunta sobre sua apresentação, e ele conta que deixou todos chocados, ao que ela não se surpreende. E ao ver a alegria do seu filho, a Kaoru o permite ficar com o demônio, fazendo com que o menino pule de alegria. 3 meses depois, o Ken e a Ana avistam um grupo de homens conhecidos como usuários de demônios no parque. Eles foram contratados pela cidade para diminuir a população de demônios. Então eles controlam seus demônios usando coleiras de choque e eliminam os outros demônios inúteis. E depois que um demônio falha em sua missão, o homem o castiga lhe dando um choque e o fazendo cair sem vida no chão. E depois que os homens saem, o Ken se aproxima do demônio morto e retira o colar de choque para usá-lo no pescoço da Ana. Dessa forma, as pessoas não a verão como uma perdida e não a machucarão. Depois de fazer isso, ele enterra o cadáver da criatura que já se foi e se sente mal por isso. Mais tarde, durante o jantar, o Ken conta a Ana que alguns demônios têm poderes misteriosos. Ele comenta sobre um boato de que existe um demônio na região de Kishu que pode voltar no tempo. E quando começa a comer, ele pede sua mãe para que lhe passe um molho de soja. O molho escorrega da mão dela e cai no chão, onde ele instantaneamente desaparece. Eles ficam se perguntando o que aconteceu, até que a Ana sobe na mesa e cospe para fora o molho de soja. E logo em seguida o armazena novamente, mostrando que ela é muito talentosa. Mais tarde, Ken e Ana testam completamente tudo o que ela pode armazenar. Assim, o Ken descobre que ela pode manter pequenos objetos inanimados dentro dela, para o seu completo fascínio. No entanto, eles não sabiam que estavam sendo gravados secretamente pelas freiras. Em sua casa, o Ken faz com que a Ana retire um yakisoba que ela absorveu há 3 dias. Ele fica surpreso ao descobrir que o yakisoba ainda está quente, o que significa que o tempo dentro da Ana não se move. Ao ver isso, a Kaoru percebe uma grande utilidade nesse poder. Então ela pede para que a Ana guarde alguns alimentos que estão prestes a estragar. Uma ideia inteligentíssima. Nesse momento, uma freira visita a casa deles. A freira pergunta se eles ainda estão escondendo um demônio ali dentro. Ela insiste em dizer que é um pecado manter um demônio dentro de casa, exigindo que eles se livrem desse demônio ou o entreguem para ela. E numa tentativa de convencer a freira, ela explica que esse demônio é útil por sua capacidade de armazenar as coisas. No entanto, a freira não se intimida, dizendo que sabe que o filho dela tem partículas de demônio dentro dele e que ele não viverá muito tempo para contar a história. Ela diz que tudo isso é um castigo de Deus, por ele ficar interagindo com os demônios. É nesse momento que a Kaoru fecha a porta e diz à freira para ir embora. E com lágrimas em seus olhos, ela toca
foca no rosto do seu filho e se lembra da época em que ele foi diagnosticado. No hospital, o médico lhe disse que o seu filho não viveria por muito tempo, pois as partículas de demônio dentro dele logo se desenvolveriam e eclodiriam. Enquanto isso, a freira informa a Organização da Paz que uma família está mantendo um demônio com algum tipo de capacidade de armazenamento. A agente digita toda a informação no sistema, que é imediatamente sinalizada com uma bandeira vermelha. Em seu escritório, o presidente da organização, o Genjiro, observa a Ana na tela e ordena que a sua equipe capture o demônio vivo ou morto. Ele então olha para a foto de uma mulher, estando com um olhar determinado em seu rosto. Do outro lado da cidade, um demônio chamado Casper captura um homem usando seus tentáculos, mas ele é repreendido por seu mestre por desativar sua invisibilidade. Enquanto isso, no parque, o Ken observa alegremente um demônio quando de repente os valentões chegam e matam a criatura, zombando do Ken por ser um idiota. Nesse momento, algo invisível vem em direção a eles e Ana rapidamente os defende, desviando o caminhão invisível que estava prestes a atingi-los. Um usuário de demônio emerge do caminhão invisível, informando ao Ken que ele é um caçador de recompensas e ele exige que o garoto entregue a Ana. O caminhão dele começa a pegar fogo e as pessoas percebem o tumulto e saem correndo. Enquanto isso, em seu local de trabalho, a mãe do Ken ouve que um caminhão bateu em um parque perto das crianças e corre imediatamente para o local. Enquanto isso, o Ken está fugindo do caçador de recompensas e de repente uma pilha de metal começa a se chocar contra ele, mas a Ana protege novamente o garoto de ser ferido. Os dois fogem novamente e o caçador dá um choque no Casper para forçá-lo a ir atrás deles. O demônio os pega e o caçador agarra o Ken pelo pescoço. No entanto, para protegê-lo, a Ana espelha um item que ela consumiu antes, pegando o homem de surpresa e dando a eles a chance de fugir. Enquanto isso, a mãe do Ken chega ao parque e vê as consequências do incidente. Ela ouve que um homem foi atrás de um menino com um demônio e corre rapidamente para procurar o seu filho. O caçador de recompensas lava o seu rosto e jura matar o garoto. Nesse momento, eles se deparam com a freira, que insulta o homem por ser um usuário de demônio, o chamando de nojento. Em retaliação, ele ordena que o Casper deixe as roupas dela invisíveis, mas isso não é o bastante, ele torna até mesmo a pele dela invisível. Ele então ordena que o Casper torne tudo na cidade invisível para procurar o Ken. Isso é feito e eles encontram rapidamente a dupla. Ele então tenta capturá-los, mas o Ken e a Ana resistem, jogando tinta nele para torná-lo visível. A Ana o surpreende com um ataque por trás, jogando uma pedra em seu rosto. E estando muito irritado, o caçador se torna invisível novamente, e agora espanca o garoto sem dó nem piedade. Ele pega uma faca para tentar acabar com a vida do garoto, mas a Ana absorve a faca e a joga de volta nele, fazendo com que ele receba um ferimento grave. Depois disso, Ken se aproxima cuidadosamente do Casper e remove a sua coleira, libertando-o do controle do seu usuário. É nesse momento que a Kaoru chega, finalmente localizando seu filho. Eles se abraçam felizes por se reencontrar. No entanto, nesse momento eles não percebem que o caçador de recompensas está se recuperando, e muito irritado ele joga sua faca contra eles. Nesse momento, a Kaoru protege o seu filho e é atingida no peito, e quando o homem tenta atacar o garoto, o Casper simplesmente o devora. Agora o Ken está em uma situação muito triste, segurando a mão fria de sua mãe e chorando sem poder fazer nada. Ele olha para o relógio e uma ideia o atinge. Mais tarde, um homem encontra o Ken enquanto ele caminha para a região de Kishu, e como o lugar é muito longe, um homem pergunta por que ele está indo para lá. Então o garoto se lembra de ter pedido para Ana guardar a sua mãe morta e a preservar, pois ele teve a incrível ideia de procurar o demônio com a capacidade de voltar no tempo. Somente assim ele poderia trazer sua mãe de volta à vida. Na sua frente, o homem diz a ele para ter cuidado e vai embora. O Ken então continua sua jornada com a sua amiga Ana. Depois disso, em um depósito, Ken procura por comida e a Ana o ajuda a produzir uma lanterna. Nesse momento, um monstro parecido com uma mão aparece tentando devorar o Ken. A dupla escapa do monstro quando a Ana bloqueia o seu caminho com uma pilha de metal. Ela consegue destrancar a porta e criar uma barricada para impedir o monstro de persegui-los. Os dois chegam a uma zona de perigo de demônios e se refugiam em um prédio em ruínas. É nesse momento que um demônio acorda o Ken do seu sono, o surpreendendo com o fato de que alguém pode falar através da coleira da criatura. A voz lhe diz que o nome da criatura é Barão e que ele é um demônio balão. O Ken segue o Barão, o que o leva ao homem com quem ele está falando, chamado Uraga. Os colegas do Uraga chegam, preocupados com o fato do garoto estar viajando sem um adulto. Eles o deixam pegar uma carona no caminhão deles, já que eles estão indo para o oeste como ele, e um dos homens, que se chama Ino, lhe dá comida. Ele apresenta o motorista como Takeda e o Uraga como segurança da empresa, dizendo que eles trabalham para uma empresa de transporte. O Ken não perde a oportunidade e até mesmo voa com o Baron no ar. Nesse momento, um grupo de demônios vem correndo atrás do caminhão. O Baron atira neles, tentando afastá-los. No entanto, um demônio sobe no caminhão e a Ana protege os dois, arremessando um carrinho de supermercado contra a criatura. O Uraga elogia o garoto, que acaricia alegremente o seu companheiro. Eles comem juntos enquanto o caminhão atravessa a cidade cheia de demônios de gravidade zero. O Takeda diz ao garoto que esses demônios podem mudar o terreno e destruir caminhões, e o Uraga vai lá e pergunta o porquê dele estar viajando sozinho, o que leva o Ken a admitir que ele está tentando salvar a vida
vida de alguém. Simpatizando com ele, Uraga lhe mostra a foto do seu irmão mais novo doente, que ele também está tentando salvar. Quando juntar dinheiro suficiente, ele irá abrir uma loja e deixar o emprego para ficar junto com o seu irmão. Nesse momento, Uraga vê uma solicitação de captura urgente da Ana, com uma recompensa de 100 milhões de ienes. Cego pelo dinheiro, ele mostra ao Takeda a lucrativa oferta pela Ana, convencendo o homem a capturar o demônio à força para realizar seus sonhos. No entanto, Takeda não está interessado nisso. Ele diz a Uraga que o seu irmão teria vergonha dele por tentar prejudicar uma criança e sua companheira. Irritado, Uraga acaba ordenando que o Baron ataque o Takeda, o que o deixa praticamente com o pé na cova. Em seguida, ele começa a atacar o Ino e o Ken. Tentando salvar o garoto, o Ino tenta se agarrar a Uraga, mas ele também acaba perdendo sua vida. O usuário de demônio persegue a dupla, que chega a uma ponte. O Ken instrui a Ana a guardar os parafusos da ponte, fazendo com que o outro lado da ponte desmorone, impedindo que o Uraga os persiga. Ao fazer isso, a Ana quase cai na água, mas o Ken consegue salvá-la. Enquanto observa os dois fugirem, o Uraga castiga o Baron, ordenando que ele encontre uma outra ponte. Enquanto isso, os dois se protegem atrás de uma pedra, e de repente o Baron se esgueira por trás deles, mas felizmente eles não são vistos. No dia seguinte, eles observam seus perseguidores acampando perto do seu esconderijo para capturá-los. O Baron tenta animar o seu mestre, oferecendo flores, mas o homem as rejeita com raiva, chamando o demônio de nojento. Enquanto isso, Ken e Ana tentam fugir, mas o Uraga detecta a presença deles. Os dois fogem do Baron, que os persegue na floresta. De repente, o caminhão do Uraga se junta à perseguição, deixando os dois sem escolha, a não ser subir nos demônios de gravidade zero. No entanto, o Baron continua a atacá-los com suas agulhas, os fazendo cair no chão. Encurralados, eles observam aterrorizados o caminhão do Uraga correr em direção a eles. O Uraga para o seu caminhão, verificando se matou o garoto e seu demônio. No entanto, ao inspecionar, ele encontra o garoto vivo, pois a Ana usou seus poderes para salvá-lo novamente. A Ana sobe no caminhão, enquanto Ken luta contra o Baron. Ela absorve o colarinho da criatura e o arremessa contra o Uraga, criando fogo. O homem dirige o seu caminhão em direção à beira de um penhasco, com a Ana ainda sobre ele. O garoto grita para que a sua amiga desça, mas o Uraga se agarra a ela, capturando. O Baron tenta salvar a Ana e seu mestre, mas a mão mecânica do homem cede, fazendo com que ele caísse e morresse. E enquanto Ken e a Ana se reencontram, o Baron chora pelo seu mestre morto, provando que ele o amava apesar do tratamento severo que ele sempre recebia. Mais tarde, Ken e a Ana continuam sua jornada juntos, quando de repente o Takeda e o Ino chamam. É revelado então que o Baron errou propositalmente seus órgãos vitais e fingiu suas mortes para salvá-los. Eles tentam convencer o garoto a voltar com eles para Tóquio, mas o garoto se recusa, determinado a chegar à região de Kishu. Para ajudá-lo a sobreviver, o Takeda lhe dá alguns suprimentos que podem ajudá-lo em sua viagem. Enquanto isso, em uma floresta encantada, um homem está fugindo de um demônio assassino. Tomado pelo medo, ele tenta se esconder com seu companheiro, mas eles são localizados e mortos. E finalmente, o Ken e a Ana chegam em uma cidade, nos subúrbios de Shizuoka, e ficam surpresos com a vibração da cidade. O Ken dá uma olhada na cidade com a Ana escondida em sua bolsa, e depois de comprar comida, o garoto se senta e ouve as pessoas conversando sobre os recentes assassinatos pela cidade, cometidos por um demônio chamado Senju, que tem muitos braços. Mais tarde, o Ken vai para um hotel para passar a noite, mas ele acaba sendo impedido de entrar por não ter um guardião com ele. E ao procurar por um lugar para dormir, eles se deparam com um grupo de jovens ladrões que roubaram comida. Felizmente, a Ana guarda a comida e o Ken devolve tudo ao dono. Mal sabiam eles que estavam sendo observados. Mais tarde, o Ken monta uma cama embaixo de uma ponte desgastada. A mulher que os seguia os chama, oferecendo a eles um lugar para ficar. Desconfiando da mulher estranha, eles tentam fugir, mas a mulher invoca o seu demônio para detê-los e garante ao garoto que ela não levará a Ana embora. Aliviado, o garoto toca o demônio do escudo chamado Igizo, e a mulher se apresenta como Kaede. E sentindo que ela é um pouco confiável, ele se apresenta como Ken e diz que essa é sua parceira, a Ana. A Kaede fica muito surpresa ao ver que o demônio não tem uma coleira no pescoço. Em outro lugar, o grupo de jovens ladrões continuam a roubar pela cidade, mas a sorte não está ao lado deles. Eles então planejam deixar a cidade no dia seguinte, tendo como objetivo explorar as ruínas da floresta em busca de coisas para vender. Enquanto isso, a Kaede reserva um quarto para que eles tenham uma oportunidade para dormir. Ela observa como a Ana é leal ao seu mestre, mesmo que ele não use uma coleira. Enquanto janta, ela mostra a ele o site em que um usuário postou um pedido para capturar a Ana viva ou morta por 100 milhões de ienes. Ela acrescenta que o pedido foi feito pela Organização de Paz, que pesquisa demônios, e ela diz que está os ajudando, pois está interessada em saber por que Ana está sendo caçada pela organização. Enquanto se prepara para dormir, ela olha para a mesma foto que o Genjiro estava olhando, desejando que o seu avô esteja bem. No dia seguinte, as três crianças entram na Floresta Encantada na esperança de encontrar algo valioso. Eles entram nas ruínas do castelo e procuram por restos que possam vender. Enquanto procuram, a menina pega um ursinho de pelúcia gasto, mas acaba se deparando com um demônio assassino. Do outro lado da tela, a Kaede fica surpresa ao saber
que o Ken está escondendo o corpo de sua mãe dentro da Ana e que ele está procurando um demônio que pode fazer o tempo voltar. Enquanto isso, as duas crianças correm freneticamente para chegar ao portão, implorando pela ajuda do seu irmão mais velho. É nesse momento que a Kaede recebe uma mensagem de que todos os usuários de demônio da cidade estão sendo convocados. Mais tarde, o chefe conta a todos que nas ruínas do shopping center, uma criança está presa dentro dos destroços. Ela foi atacada por um monstro feroz e ele pede para que voluntários vão a ajudar. No entanto, os usuários de demônio se recusam a ajudar, pois essa missão não vai render dinheiro algum para eles. E vendo que apenas a Kaede se apresentou para oferecer ajuda, eles insistem que ela não pode derrotar esse demônio sozinha. Eles se lembram de que estavam explorando as ruínas quando o demônio veio atrás deles, com a intenção de matá-los. E enquanto estavam fugindo, o seu irmão mais velho, o Yuta, ficou preso sob os escombros. Mais tarde, a Kaede se prepara para ir com os dois não usuários de demônios, quando de repente o Ken se oferece para se juntar à equipe e ajudar a remover os escombros usando a habilidade da Ana. Ao ver o demônio se encolher, os voluntários reagem negativamente, apontando que isso é perigoso. No entanto, a Kaede garante a eles que esse demônio é inofensivo, e movido pela culpa, o Ken insiste em ir, pensando que ele é o motivo pelo qual a criança está presa, já que ele roubou os alimentos e os devolveu aos seus donos. E vendo a sua determinação, a mulher permite que ele vá, mas ela o faz prometer que ele correrá se sentir em perigo. Quando a equipe entra na floresta encantada, os voluntários contam ao Ken que o demônio assassino, Senju, costumava ser um demônio servo que foi muito maltratado pelo seu antigo dono. Sua coleira quebrou de alguma forma e ele atacou seu dono. Desde então, ele vive no Monte Fuji, odiando os humanos. Eles chegam às ruínas e imediatamente encontram um Senju. Um dos voluntários é atacado, mas felizmente a Kaede consegue enviar o Igizo para protegê-lo. Eles correm quando o Senju se aproxima deles, mas o demônio os alcança. Então a Kaede chama o Igizo para protegê-los. Ela atira no demônio assassino, mas ele prova ser forte e não é afetado. Ao ver uma rocha atrás dele, ela mira nela usando sua flecha, mas a fera consegue desviá-la. E usando uma de suas armas, o Senju tenta atacá-los, mas felizmente a Ana absorve a lâmina. O Igizo então empurra o demônio com seu corpo, fazendo tropeçar em uma rocha e cair de uma altura abaixo. E para garantir que eles matem o demônio, a Kaede tenta acertá-lo com uma flecha de pólvora, mas ela desapareceu. Eles procuram um garoto desaparecido e a Ana armazena os destroços para eles. Eles se apressam para sair, mas a Ana encontra demônios mortos, apontando-os para o Ken. O pequeno garoto do grupo se lembra de matar criaturas por dinheiro, o que entristece o Ken, e a Kaede explica que os demônios geralmente são exterminados quando não servem para nada, pois eles invadem zonas de habitação humana e criam caos na sociedade. De repente, o Senju ataca novamente, ferindo um voluntário. O Igizo protege os outros, enquanto a Kaede tenta acertar um tiro preciso. O Ken ajuda, fazendo com que a Ana absorva as flechas e ataque o oponente de surpresa. E no momento certo, a Kaede dispara sua flecha de pólvora, fazendo com que o demônio assassino exploda. No entanto, ele se regenera, criando mais braços do que antes. Com força renovada, o demônio ataca, fazendo o chão desmoronar. Felizmente, o Igizo os resgata, evitando que eles caiam. No entanto, o Igizo tem como alvo o Ken, que é defendido pela Ana ao arremessar uma pedra contra ele. Durante a luta, a Ana é arremessada e perde a consciência, e o Ken corre para salvá-la, mas o Senju ataca, parando ao vê-lo proteger a Ana. Vendo uma abertura, a Kaede instruiu o Igizo a acertar e desarmar o Senju, e felizmente o Senju é derrotado, pois todos os seus membros foram cortados. Mais tarde, os três irmãos se reúnem e comemoram a vitória. O chefe dá o crédito a Kaede por salvar o menino, mas ela insiste que foi obra do Ken, pois ao proteger a Ana, o Ken confundiu o Senju, pegando a criatura desprevenida, já que normalmente os demônios são maltratados pelos humanos. E enquanto os nossos personagens principais dormiam, os irmãos tentam capturar a Ana para receber os 100 milhões de ienes, mas a Kaede intervém, os envergonhando. E quando ela e o Ken deixam a cidade, ela elogia o garoto por mostrar que os humanos e os demônios podem coexistir. Enquanto isso, de volta às ruínas, o Senju, aparentemente morto, recupera um outro braço. E enquanto a Kaede e o Ken viajam por Nagoya, um avião cai nas proximidades. Lá vemos um pai chamado Reiji verificando sua filha, Momoko, que machucou a perna. O Ken e a Kaede correm para ajudar, pedindo a Ana para absorver as partes da aeronave que está prendendo as pernas da garota. Nesse momento, um demônio-aranha mutante gigante se espalha pela cidade, deixando um rastro de destruição. Ele avista a aeronave e imediatamente a envolve em sua teia, fazendo com que a Kaede e o Reiji caíssem. Felizmente, o Igizo consegue salvá-los bem a tempo. Enquanto isso, a aranha leva o Ken e a Momoko embora. Dentro da aeronave, a garota não consegue parar de chorar, e o garoto lhe oferece algo para comer, numa tentativa de acalmá-la. No entanto, ela recusa a oferta, dizendo-lhe para manter a Ana longe, pois essa criatura a enoja. Ela declara que os demônios são seus inimigos, e havendo estressada, o Ken não discute com ela, e comenta que o demônio que está os levando é muito grande. A garota conta que a criatura se chama Oni e que ela cresceu demais comendo outros demônios. Enquanto isso, a Kaede e o Reiji vão até a Associação dos Usuários de Demônios para contratar
contratar um grupo de busca para as duas crianças. A Kaede percebe a grande recompensa em dinheiro que o homem colocou para a busca e descobre que ele é um médico a caminho de uma cirurgia de emergência. Só que o Oni apareceu de repente e sequestrou sua filha. O Oni cuidadosamente coloca a aeronave no chão, ocupando-se em exibir suas coleções. No entanto, a Momoko percebe que ela está próxima da Ana e a afasta, expressando a sua intenção de erradicar todos os demônios algum dia, assim como eles mataram sua mãe. Enquanto isso, a Kaede diz ao Reiji que poucas pessoas se inscreveram para o grupo deles, mesmo que a recompensa seja muito boa. No entanto, ela pretende o ajudar, e o homem agradece pela ajuda, mas ela lhe diz que está apenas tentando salvar o seu amigo. O Reiji então comenta que a marca vermelha no rosto do Ken é causada por uma partícula de demônio, pois a sua esposa tinha a mesma descoloração na pele. Ele acrescenta que em raras ocasiões, as partículas de demônio ficam presas dentro de um corpo humano. No caso de sua esposa, a única solução era um transplante de órgão, mas o demônio começou a eclodir, causando a morte da sua esposa. Portanto, se a partícula de demônio do Ken eclodir, ela afetará o seu cérebro e o levará à morte, o que entristece a Kaede. No dia seguinte, as duas crianças observam a aranha se afastando, o que as leva a planejar um plano para escapar. Enquanto atravessam as teias da aranha para chegar ao arranha-céu, o Ken revela que também perdeu sua mãe e que está procurando uma maneira de trazê-la de volta à vida. Incrédulo, a garota o informa que ele não pode reviver os mortos, mas o garoto se recusa a ouvir suas palavras. Enquanto isso, o Reiji e a Kaede se reúnem com um grupo que se candidatou à missão e partem para o covil do Oni. Enquanto Ken e a Momoka continuam sua jornada, o chão começa a tremer, enquanto a aranha exibe suas coleções adicionais. Antes de descansar em um sofá, a Momoko pede a Ana que remova as teias de aranha para que ela possa se sentar. No entanto, isso faz com que o sofá afunde e acabe caindo sobre as outras exibições, o que chama a atenção do Oni. E à medida que o grupo se aproxima do covil, um dos usuários de demônio expressa sua esperança de que as crianças não toquem em nenhuma das coleções da aranha, pois isso pode acabar sendo morte certa. De volta ao covil, uma das coleções do castelo se quebra. Enfurecida, a aranha os persegue, prendendo o trio em sua teia. Nesse momento, o grupo chega para resgatá-los, e enquanto o demônio de pedra distrai a aranha com seu sopro, a Kaede diz às crianças para fugirem. Por sorte, a Ana os liberta da parede. No entanto, em meio a essa situação toda, o demônio da tesoura tinha um dispositivo de vídeo com ele, o que acaba informando os cientistas da organização de paz sobre a existência da Ana. Eles percebem que precisam capturar o demônio e chamam rapidamente o esquadrão de captura. Eles colocam o líder em uma chamada telefônica e o informam que encontraram o demônio de armazenamento que o presidente está procurando. Enquanto isso, na batalha, o demônio de pedra, papel e tesoura fazem de tudo para atrasar o Oni com seus ataques. Enquanto isso acontece, as crianças tentam descer e a Momoka consegue se reunir com seu pai. No entanto, os movimentos da aranha estão fazendo com que os prédios desmoronem, colocando todos em risco de serem esmagados por uma chuva de detritos. Quando a chuva para, descobre-se que o Ken está inconsciente e sangrando por ter tentado proteger a Ana. A Ana tenta acordá-lo, mas nada do que ela faz funciona, deixando o demônio em pânico. Ela fica tão perturbada com isso que libera um poder que corta todos os membros do Oni, e à medida que a raiva da Ana aumenta, ela se transforma em uma versão mais monstruosa de si mesma. Seus poderes e agilidade se tornam tão grandes que ela é capaz de dominar a aranha completamente e abrir um buraco nela usando um portal. No entanto, o demônio do armazenamento ainda não terminou com sua raiva incontrolável, liberando um portal gigante que coloca todos em risco de serem sugados. Enquanto isso, Ken acorda e, preocupado em ver o seu amiguinho inconsciente no meio de uma cratera gigante, ele corre em direção a ele e o encontra achatado como um balão vazio. Ele sopra em sua boca, trazendo a vida de volta ao demônio. O pequeno demônio fica tão emocionado ao ver o seu mestre vivo que os dois desfrutam de um feliz reencontro. Enquanto isso, os outros ainda estão se levantando do caos que acabaram de vivenciar. A Kaede se aproxima dos dois e diz ao Ken que a Ana se livrou do Oni, e apesar da paisagem ter mudado devido à sua destruição, o pequeno demônio não se lembra do que aconteceu. Enquanto o grupo voltava para casa usando um jeep, os 3 usuários de demônios contratados estão no telhado, conversando sobre como a recompensa por capturar a Ana subiu para 200 milhões de ienes. No entanto, eles perderam a esperança de tentar capturar o demônio de armazenamento, depois de tudo que eles testemunharam. Então, eles depositam suas esperanças em receber uma pequena recompensa, fornecendo apenas informações. Dentro do jeep, a Ana dá uma barra de chocolate para a faminta Momoka, e apesar de estar aliviada por ver comida em sua mão, a garota teimosa ainda se recusa a agradecer, o que só faz o Ken e a Ana darem risada. Algum tempo depois, o Ken e a Kaede e a Ana se despedem do Reiji e da Momoka. Durante todo o tempo, a garotinha acenava alegremente para eles. Em outro lugar, um dos usuários de demônios contratados está em contato com o líder do esquadrão de captura, o Sr. Coco. Ele informa que a Kaede está com o garoto e o demônio, algo que desperta o interesse do líder. Novamente, em outro lugar, o trio de heróis entra em Kyoto, e a Kaede informa sua companheira criança que a maioria dos prédios da cidade foram realocados devido ao desastre do demônio. Eles vão em direção à maior
estrutura da cidade, e lá a Kaede aluga 2 quartos para eles. Ela diz aos dois que eles devem se reencontrar em um restaurante mais tarde para o jantar, e quando os 2 amigos vão para o outro quarto, eles ficam animados por terem um quarto inteiro só para eles. Enquanto isso, a Kaede entra em contato com a sua amiga cientista da Organização da Paz, a Ichnose, tendo o objetivo de obter mais informações. Ela conta que a Organização de Paz está tentando encontrar um demônio de armazenamento, que eles acreditam ter algo a ver com o desaparecimento da ilha Sayori há 18 anos atrás. Com essa informação, a Kaede se dirige ao centro histórico para obter mais informações. Enquanto isso, o esquadrão de captura, composto pelo Sr. Coco e o Yagi, já estão indo para Kyoto com seu veículo de última geração. O Coco diz que eles precisam ir a um hotel, sabendo que a Kaede usou seu cartão de crédito lá algumas horas atrás. E o Yagi fica surpreso com o fato da neta do presidente da associação estar envolvida em sua missão. E no centro histórico, a Kaede encontra informações sobre como a ilha Sayori e os seus 2.000 habitantes desapareceram repentinamente há 18 anos atrás, incluindo a sua mãe, cientista, que estava investigando um demônio recém-descoberto. Pesquisando mais a fundo, ela vê que o seu avô acreditava que foi um demônio que fez isso e criou a Organização de Paz para investigar o incidente. Em outro lugar, o Ken chegou ao restaurante, onde se encontrará com a Kaede para jantar, mas no momento em que o garoto se senta, uma poeira brilhante cai, deixando-o muito sonolento. Ele olha para cima e vê que isso está sendo causado por um demônio fantasmagórico, e ao invés da Kaede, é o Sr. Coco que está sentado na sua frente, e o garoto apenas testemunha o homem capturando a Ana adormecida. E o garoto tenta impedir o homem de sair, mas ele já está caindo na escuridão. Do outro lado da tela, um alerta vermelho acontece na Organização de Paz. Todos os homens preparam suas armas para cercar o veículo blindado que transporta o novo demônio que acaba de chegar. Lá dentro, a Ana acaba de acordar, e ela usa instantaneamente os seus poderes de portal para tentar destruir o que a contém. No entanto, o Sr. Coco usa o poder do seu demônio peixe fantasma, o Hop, para fazer a Ana adormecer. E agora, com o demônio neutralizado, o cientista mais velho fica muito animado para ver o que ele pode encontrar quando eles analisarem o corpo do pequeno demônio. Em um outro lugar, o Ken está correndo pela cidade, determinado a procurar o seu animal de estimação, enquanto a Kaede está tentando acalmá-lo. E apesar dos seus esforços, o garoto não consegue parar de procurar sem rumo. Quando ele passa pelo prédio com um anúncio em um LED da Organização de Paz, a Kaede percebe que precisa ir até a instalação. Enquanto isso, a Ana está sendo levada para o departamento de experimentos com demônios, onde vários demônios estão sendo armazenados adormecidos em tubos de água. Em outro lugar, na mesma base, a Ichnose recebe uma ligação da Kaede. Mais tarde, a mesma cientista se encontra com a sua amiga em um beco. Lá, a Kaede apresenta a Ichnose ao Ken, dizendo que ela é alguém que trabalha para a Organização de Paz, o que choca bastante o garoto. Todos vão para o apartamento da Ichnose, onde ela prepara uma panela quente para eles. E ao saborear o delicioso prato, o garoto sente ainda mais falta da Ana, lembrando-se de que poderia ter compartilhado esse lanche com ela. Ele pede à cientista que os ajude a recuperar a Ana, e depois de comer, o Ken se cansa e adormece. E a Kaede diz que está ajudando o garoto desde que viu ele e a Ana juntos. Ela diz que o garoto lhe deu esperanças de que os seres humanos e os demônios podem coexistir pacificamente em paz, tá ligado? Mais do que isso, ela acha que se os dois ficarem separados por muito tempo, a Ana perderá o controle, e isso colocará ao risco cidades inteiras. Ela abaixa a cabeça para Ichnose, implorando a sua amiga para que os ajude a trazer a Ana de volta. E de volta às instalações da Organização de Paz, a Ana está em uma gaiola no campo de força. O chefe hoje ordena que o seu cientista agarre o demônio com braços mecânicos, e a Ana luta contra isso, usando seu poder para fazer os braços desaparecerem, deixando o chefe hoje animado. Infelizmente, isso significa que ele passará para o próximo teste, de usar fogo para ver o que o demônio faria para fugir disso. Enquanto isso, o velho presidente olha para a cidade em sua limusine, e ele se lembra de sua filha desaparecida. Ele pergunta ao seu assistente, o Ito, se houve algum processo no estudo do demônio de armazenamento, e o Ito demonstra preocupação ao informar o velho que a sua neta, Kaede, estava com o garoto. De volta às instalações da Organização da Paz, a Ichnose está movendo um carrinho cheio de caixas, onde o demônio Gizo está escondido, e ela parece muito nervosa enquanto faz isso. Ela vai até um computador onde encontra informações sobre onde a Ana está sendo armazenada, e informa a Kaede sobre isso com seu celular. Enquanto isso, a Kaede está entrando na mesma instalação, vestida com óculos e jalequinho de laboratório. Em outro lugar, durante a visita às instalações, o Ken está disfarçado com um uniforme escolar de menina, tentando se misturar com os adolescentes em sua excursão. Ele vê a porta da sala de atendimento. No entanto, um aluno está olhando para ele desconfiado, pois nunca o viu antes. E antes que ele possa perguntar mais sobre o garoto, o Ken já desapareceu e foi levado pela Kaede, que está o levando sorrateiramente para a sala de atendimento. Os dois procuram pelos corredores da instalação e encontram um Sr. Coco por perto, mas eles o evitam, pois não querem lidar com ele. Ao invés disso, eles vão para o poço de ventilação. Enquanto isso, o estudo sobre a Ana continua e os cientistas ficam atônitos ao ver que os exames mostram que ela não tem órgãos internos ou ossos. O presidente, o Genjiro, entra no
laboratório em sua cadeira de rodas mecânica e todos imediatamente se curvam. O presidente olha nos olhos da Ana e pede para que todos saiam da sala. Uma vez a sós com o demônio, ele começa a insultar a aparência dela e depois mostra uma foto do Ken para ver a reação da criatura. Enquanto isso, no respirador, os dois estão tendo dificuldades em saber para onde ir e de repente a cicatriz do rosto do Ken se ilumina e ele de alguma forma sente a presença da Ana, o que o leva a saber para onde ir. Os dois descem dos respiradouros e se encontram com a mulher do cabelo preto. Enquanto isso, o velho presidente continua conversando com a Ana e diz a ela que um demônio com poder similar ao dela fez uma ilha desaparecer há 18 anos atrás. Por isso, ele acredita que ela é muito perigosa para o mundo inteiro. O velho faz com que a Ana entenda que ela só trará perigo para o Ken. Enquanto isso, os nossos heróis estão correndo pelos corredores da instalação e acabam entrando em uma sala cheia de demônios que foram usados em experimentos. O Ken olha para o mesmo demônio assustador que o Yagi estava olhando antes e fica fascinado por ele. A sua cicatriz facial se ilumina, o fazendo ter noção do que o demônio está sentindo. Ele diz aos outros que o demônio quer sair. O vidro que contém o monstro começa a rachar, colocando todos em risco de serem eliminados. O tubo vai se rachando até que o demônio finalmente é liberado. E vendo o logotipo da organização de paz nas duas mulheres, ele as ataca. E apesar do esforço do Guizo para protegê-las, ele ainda consegue agarrá-las. O prédio entra em código vermelho e o presidente é informado de que um demônio escapou. Enquanto isso, o demônio assustador continua a espremer a vida das duas mulheres. O Ken tenta atacá-lo com uma cadeira, mas para depois de sentir a dor do demônio. Ele se aproxima da fera e coloca a cabeça gentilmente em sua perna, mostrando que sente empatia com a causa do demônio e convence a criatura de que as duas mulheres na sua frente são diferentes dos outros humanos, e por isso ele pede à criatura que as deixe ir. O demônio as solta e depois se esconde. Então eles continuam a procurar pela Ana. O Ken não percebe que ele deixou seu colar no chão. Enquanto isso, o presidente, os cientistas e os homens armados invadem a sala de experimentos, e o assustador demônio usa os seus tentáculos semelhantes a cabelos para tentar agarrar o chefe hoje. Os guardas armados tentam atirar na fera, mas ela é rápida demais para eles acertarem qualquer disparo. Um a um, eles caem diante da força da fera. Ela tenta se aproximar dos outros cientistas e do presidente, mas é pega pela areia brilhante do outro demônio, o que a deixa fraca. Quando ela se ajoelha, o Yagi e os outros homens disparam eletricidade contra ela, a fazendo cair. Em outro lugar, o Ken e os outros finalmente chegam ao local onde a Ana está. Infelizmente, o presidente e os seus homens entram na sala. Ele mostra que tem o colar do Ken em suas mãos e cumprimenta sua neta. Ele pergunta se ela está aqui para levar o demônio de armazenamento, e ela responde que sim, pois seria perigoso para Ana se separar do Ken. O presidente diz que eles deveriam simplesmente matar a Ana para evitar o perigo, fazendo com que os dois percebam que não conseguem se entender. O velho ordena que os seus homens os capturem, mas a Kaede entra em ação, roubando uma arma e se aproximando do seu avô. Ela tenta assumir o controle, mas o pó de glitter do Hop cai sobre ela, a fazendo adormecer junto com todos os que estavam perto dela. O Ken é o último de pé, e o Sr. Coco diz a ele para desistir. Apesar disso, o garoto ainda tenta de tudo para tirar a Ana da gaiola, enquanto prende a respiração para evitar o poder do Hop. O garoto vê que não há poeira brilhante indo em direção ao Sr. Coco e se aproxima dele para respirar. No entanto, o homem apenas o empurra, fazendo o nariz do garoto sangrar. Ao ver o garoto sangrando e sofrendo, a Ana fica tão furiosa que ela se transforma em sua forma monstruosa e destrói a gaiola. Seus ataques baseados em portais são tão poderosos que ela coloca o Sr. Coco e o Hop na defensiva. Para continuar lutando contra a fera, o Sr. Coco coloca luvas de energia e se prepara. A Ana recebe vários ataques, mas o homem consegue contra-atacar e sobreviver com suas luvas. O demônio torna seus ataques mais poderosos, destruindo grandes seções do edifício. E quando a poeira se dissipa, a Ana vê que o Sr. Coco não está mais à sua vista. Ela vai até o Ken, que fica feliz ao ver que o seu animal de estimação evoluiu. Apesar do feliz reencontro, a Ana vê que o seu mestre está cheio de feridas. Então ela se lembra das palavras do presidente, que lhe disse que ela só seria um perigo para o garoto. Preocupada, a Ana se afasta do garoto, se lembrando de todos os momentos bons que teve com ele. Ela vai embora, deixando Ken confuso e triste. Mais tarde, vemos que o garoto está sob a custódia da organização pacificadora, e ele foi colocado em uma gaiola. Os cientistas o observam por meio de um espelho unidirecional. O chefe hoje fere um pequeno demônio, e o Ken reage com desconforto, apesar de não poder ver ou ouvir o grito do demônio. O chefe hoje conclui que a partícula de demônio dentro do menino corrompeu o seu cérebro, o que significa que ele pode sentir os demônios ao seu redor, especialmente se eles estiverem em perigo. Mais tarde, o Sr. Coco visita o garoto em sua cela, e ele diz que agora ele está sob sua custódia. Apesar disso, o garoto se rebela. Então, o Sr. Coco ordena que uma criatura seja colocada dentro dele. A criatura se chama Kurara, que é um pequeno demônio parecido com uma centopeia que se enrola no pescoço do Ken. Enquanto os dois adultos estão distraídos, o Ken corre para escapar. No entanto, o demônio Kurara levita o garoto e o devolve ao Sr. Coco. Ele é levado para o apartamento do Coco, onde
se senta em silêncio com a cabeça baixa. Ele diz ao seu novo guardião que não precisa dele, mas o Sr. Coco lhe diz que ele deveria ter sido enviado para uma casa coletiva se não tivesse sido colocado sob sua supervisão, o que seria péssimo, pois ele iria sofrer bullying, apanhar e a sua traseira seria violentamente ferida. E agora, apesar de tudo o que aconteceu, o Ken ainda quer procurar pela Ana. Ele vai até a janela e fica olhando para a chuva, imaginando se a sua amiguinha não gosta mais dele. Enquanto isso, em um beco escuro, a Ana está tão cansada que acaba adormecendo, e uma misteriosa criatura das sombras se aproxima do seu corpo vulnerável. A Ana acorda e se vê em algum lugar nos esgotos. Ela olha para a escuridão e vê muitos olhos olhando para ela. Um pequeno demônio parecido com um rato sai das sombras e lhe oferece comida. Outros demônios também saem e se revelam amigáveis. Enquanto isso, pela manhã no apartamento do Sr. Coco, o Ken se senta para tomar café da manhã. O homem apenas lhe oferece uma bebida energética com creatina e whey protein e nada mais, o que faz com que o garoto deseje por ainda mais liberdade. Em outro lugar, na tradicional mansão do presidente, o Genjiro está jantando com a sua neta, fingindo que eles estão fazendo uma refeição pacífica em família, enquanto a Kaede parece triste e exausta. Em outro lugar, dois demônios do esgoto estão trazendo comida, mas um gato os vê e ataca. Eles correm até chegarem na Ana, que usa seus poderes para ajudá-los a fugir do gato. O gato, não querendo enfrentar a fúria do demônio de armazenamento, acaba fugindo, e assim eles trazem comida para os outros, e a Ana acaba pegando o jeito de sua nova vida com eles. Enquanto isso, um grande demônio está solto na cidade. Ele ataca uma mulher assustada, mas o Yagi interfere com um tipo de armadura de demônio que aumenta seus atributos físicos. O monstro é facilmente derrotado e por isso ele tenta fugir, mas o Yagi vai atrás dele, pulando sobre os prédios até conseguir alcançá-lo. Ao se levantar, o monstro é eletrificado pelos outros homens até cair inconsciente no chão. O Sr. Coco e o garoto vão até o caminhão onde estão segurando a fera, e o Yagi apresenta o seu demônio, o Parasa, ao Ken, explicando que ele é um tipo de parasita que aumenta as habilidades físicas do hospedeiro. O garoto olha para o demônio enjaulado, e o Coco explica que ele devorou seu usuário demônio e fugiu por conta própria. O Ken fica triste, pois sabe que a fera será abatida. Ele se aproxima da fera e, apesar do perigo em potencial, o Coco ordena que os seus homens desliguem a gaiola e deixem o garoto entrar. Quando o menino se aproxima, ele abraça o demônio, demonstrando empatia, pois sabe que a fera está sendo agressiva apenas por conta do abuso que ela sofreu. Na manhã seguinte, o Ken prepara o café da manhã para o Sr. Coco e ele, e embora o homem não demonstre nenhuma emoção em relação à refeição, ele a come. Mais tarde, o Ken está desenhando, deitado no chão. Ele olha pela janela e imagina o momento em que sua mãe estava pendurando roupas, o que o faz sorrir. O Coco pergunta onde o corpo da sua mãe está agora, e o garoto responde que ela está dentro do depósito da Ana, para que possa ser preservado. Ele diz ao homem que só precisa encontrar o demônio do tempo para reanimá-la, e o Coco lhe diz que ninguém sabe se esse demônio realmente existe, e que ele, o Ken, precisa aceitar que a sua mãe não está mais com ele. O garoto não aceita isso e sai correndo para o seu quarto. O Coco acaba vendo que o Ken estava desenhando e percebe que se trata de um rabisco dele, da Ana e de sua mãe, juntos, felizes. No esgoto, a Ana está pensando no Ken. Ela invoca a camisa do garoto e dorme sobre ela, e a sua emoção é tão forte que o Ken acorda no apartamento. Ele vai até a sacada e procura de onde está vindo a emoção da Ana. Ele pede ao pequeno demônio que está em seu pescoço que o liberte, para que ele possa encontrar sua amiga, e o demônio o obedece. Pouco tempo depois, o Coco percebe que o garoto fugiu e ordena que o Yagi o siga. O Ken chega aos esgotos, onde os dois ficam felizes por estarem reunidos novamente. No entanto, a Ana se lembra das palavras do presidente sobre ser um infortúnio para o Ken, e por isso ela foge dele. E quando ela finalmente fica sozinha, o Yagi se revela, liberando um recipiente que contém as escamas do Hop, colocando o pequeno demônio para dormir. O homem pega o demônio e vai embora. Tudo isso com a testemunha de um dos demônios do esgoto. O demônio rato retorna para os outros, que estão com o Ken, e informa que a Ana foi capturada. O demônio do armazenamento é colocado em um veículo com container, e o Sr. Coco confessa à pequena criatura que ela será submetida a experimentos, e se ela for considerada perigosa demais, ela será dissecada. Quando o veículo começa a se mover, o Coco mostra os desenhos do Ken para a criatura, e diz a ela que ele viveu com o garoto, e no final, ele o tratou como se fosse da família. E enquanto o homem olha para o desenho do Ken, algo na estrada cai, forçando o veículo a parar. O Yagi sai para verificar o que aconteceu, deixando uma abertura para o Ken e os demônios do esgoto entrarem sorrateiramente no banco do motorista. O garoto assume o controle do volante, e o Yagi ativa sua armadura de parasita para se pendurar no topo do veículo. E quando o Yagi vai à janela, o garoto abre para que os demônios do esgoto fiquem pendurados no rosto do homem, até que ele solte o caminhão. Enquanto isso, o Coco já está com as suas luvas de energia prontas, e quando os demônios ratos do esgoto abrem a porta traseira, todos eles cercam um homem. Isso acaba sendo uma distração, pois um deles destrói os botões que ligam a gaiola virtual, libertando assim a Ana. Apesar disso, o Coco fica feliz, porque eles podem se enfrentar novamente, mas suas luvas de energia são fritas por conta dos demônios ratos, e ele é empurrado para fora do caminhão, somente para ver que eles fugiram, e o Coco ri disso. Pela manhã, vemos que o caminhão já
está estacionado bem longe, enquanto Ken e Ana olham para o pôr do sol. E o garoto diz ao seu animal de estimação que ela nunca lhe dará qualquer tipo de infortúnio e que tudo que ela lhe causou foi felicidade. Ao ouvir essas palavras, a Ana fica muito feliz e começa a lamber o seu rosto. Eles se abraçam enquanto os demônios do esgoto estão com eles. Então vemos um homem tentando pegar uma lata em uma máquina de vendas automática e ele deixa cair a sua moeda. Debaixo da máquina está o Mal, o líder dos demônios do esgoto, e o rapazinho pega a moeda. Os outros demônios também estão ocupados procurando moedas em todos os lugares possíveis, até que eles possam reunir o suficiente para que o Ken possa viajar. O menino então apresenta sua bolsa de moedas na estação de trem para comprar uma passagem para Hakata. Ao entrar no trem e sentar-se e ver todos os seus amigos do esgoto do lado de fora, ele abre sua bolsa, revelando a Ana, e eles se despedem quando o trem começa a andar. Na Organização da Paz, eles encontram um vídeo de segurança do Ken comprando uma passagem para Hakata. O Sr. Coco informa aos outros que eles estão em uma missão para encontrar o demônio do tempo, e eles decidem que o melhor é capturar o demônio de armazenamento enquanto ele ainda está no trem. O Coco pensou em alguém para o trabalho, sendo essa pessoa alguém que pudesse entrar no trem assim que ele entrasse em Hiroshima. Na estação de Hiroshima tem uma mulher com tanta presença que todos olham para ela quando ela passa. Quando o trem se move, ela corre para pegá-lo, e uma garotinha dentro do trem a vê correndo tão rápido que parecia que ela estivesse aparecendo e desaparecendo. E antes que a menina perceba, a mulher já está dentro do trem, o que deixa a menina muito confusa. A mulher começa a procurar pelo garoto, e quando ela está prestes a vê-lo dormindo em seu assento, ela avista o condutor e se esconde, pois não tem passagem. E usando um poder misterioso, ela abre um portal no chão e entra nele, o que a leva para outro lugar no trem. Ela entra em contato com o Coco, que ele diz para levar o demônio antes que o garoto perceba, mas também diz para não machucá-lo. E enquanto ela caminhava, ela acabou se esbarrando com Ken, que estava indo para a parte de trás do trem para apreciar a vista. Ela vê como o menino e o seu animal de estimação estão aproveitando a experiência no trem, sem saber que ela está prestes a estragar tudo. No entanto, ela não se importa com o bem-estar deles, pois ela terá um grande bônus se for bem sucedida em sua missão. Enquanto o trem passa por um túnel, o Ken fica maravilhado com a vista do fundo do mar. A Ana, por outro lado, está assustada, achando que a água vai entrar. E enquanto o menino está distraído com um belo demônio marinho gigante, um portal aparece ao lado da Ana, e uma mão se agarra ao garotinho. O Ken olha ao seu lado e vê que a Ana desapareceu. Em um outro lugar, a mulher está com um pequeno demônio em sua gaiola de transporte. O garoto entra na carruagem onde eles estão, então ela se esconde. Quando Ken se aproxima dela, ele entende as emoções do seu pequeno demônio e descobre que a mulher é a sequestradora. Para fugir, ela abre um portal, e quando Ken tenta agarrá-la, ela já desapareceu. Ele ouve sons no telhado e percebe que o demônio do inimigo tem o poder de distorcer as coisas. Ele tenta encontrar uma maneira de subir, e enquanto a mulher estava ocupada com a sua ligação para a Organização da Paz, o Ken agarra a gaiola da Ana por trás, tentando liberá-la. Mas a gaiola é muito avançada e apertada. Ele tenta fugir, mas do nada um portal se abre à sua frente, e ele retorna ao caminho da mulher. Ele tenta fugir novamente, mas os portais complicam ainda mais as coisas. Ele percebe que sua bolsa foi cortada ao meio, e ao ver outro portal aberto, ele coloca a extremidade da gaiola da Ana nele, e quando o portal se fecha, ela é liberada. A mulher decide lutar a sério, e usa movimentos de portal ainda mais complicados e rápidos para pegar a Ana. A Ana a vê quando ela sai de um portal e a confunde, expelindo alguns objetos que aparecem ao mesmo tempo. A mulher fica tão desequilibrada que corre o risco de cair do teto do trem, mas o Ken a salva da queda, e quando as coisas se acalmam, a mulher pede desculpas, pois o seu trabalho é capturar a Ana. No entanto, Ken se recusa a deixar o seu animal de estimação ir embora. A mulher vê a determinação dele e aceita que a sua missão falhou. Ela pergunta se a Ana tem algo que flutua, o que confunde bastante o garoto. Dito isso, ela revela que a Organização de Paz está esperando por ele na próxima estação de trem, e usa o seu demônio para fazer com que o garoto caia no oceano. O lado bom é que a Ana tinha um colchão inflável. A dupla acabou usando como um barco. Em um outro lugar, um garotinho está chorando porque o seu avião de brinquedo está quebrado. Até que do nada, um homem de cabelos brancos vê o que está acontecendo e misteriosamente conserta o avião com flash de luz. O menino ficou tão feliz que saiu correndo com um sorriso, e o Ken se vê flutuando em um espaço cheio de detritos e objetos flutuantes. Ao olhar para a luz, ele encontra o corpo de sua mãe. Enquanto isso, a margem do rio está sendo invadida por funcionários do governo, incluindo um homem de cabelos brancos chamado Kiriko. É revelado que o que ele está vendo é uma cratera onde o Ken e a Ana estão dormindo. A curiosidade do homem aumenta quando ele vê a cicatriz do garoto brilhar. O Ken está de volta ao espaço flutuante, prestes a alcançar o corpo de sua mãe, mas antes que ele a consiga, é a sua mãe que o segura. O garoto então acorda do pesadelo em um sofá de um apartamento e rapidamente vê a Ana. O Kiriko traz comida para os dois, mas o garoto está alerta, sem saber quem o homem é. O homem lhe diz para não ter medo, e eles compartilham uma refeição. O Ken compartilha com o desconhecido a missão deles, de ir até Hakata para procurar o demônio que pode manipular o tempo. Ele se lembra vagamente de que eles foram atacados pela Organização de Paz na margem do rio,
rio, e por isso a Ana destruiu toda a área. Ele então pergunta por que o homem é gentil com eles. O Kiriko responde que é porque ele tem uma experiência semelhante àquela a qual eles passaram. O homem então entra em seu quarto escuro e liga o seu laptop para ver as notícias sobre a destruição na margem do rio, com Ken e Ana estando listados como os causadores. Enquanto isso, na organização de paz, o presidente Genjiro relata a um general que se o demônio de armazenamento liberar todo o seu poder, ele pode acabar destruindo a cidade de Hakata inteira. O general fica muito furioso, já que a organização de paz não o informou sobre esse demônio de armazenamento, e agora ele quer informar o ministro sobre a situação, antes que ele possa permitir qualquer ação da organização. Isso acaba com os planos do presidente, que entra em contato com o Coco, dizendo que nenhum plano mudou, apesar aí dele não ter autorização do ministro da defesa para agir. O Coco obedece, e é revelado que ele está em um helicóptero com Yagi, e junto com eles vários homens armados estão indo para a cidade de Hakata. No apartamento, Kiriko deixa cair um prato enquanto limpa, e misteriosamente, quando Ken pergunta o que aconteceu, o prato volta para a mão do homem. Ele pergunta ao garoto se ele ainda vai procurar o demônio que pode controlar o tempo, e quando o menino diz que vai, o homem pede para que ele o acompanhe. Enquanto caminham pelas ruas, o garoto está usando um boné e uma máscara facial para não ser reconhecido. Eles se dirigem ao Museu Nacional de Kishu, onde há várias exposições com a história de demônios lutando com humanos. O Kiriko conversa com o garoto sobre como os humanos desconsideram as vidas dos demônios, apesar de todas as vidas serem importantes. Ele então leva o garoto para uma exposição da garra de um demônio chamado Pandemonium, onde um narrador computadorizado afirma que o demônio ceifou cerca de 3 milhões de vidas há 50 anos, na costa oeste dos Estados Unidos. O Kiriko diz que ele foi o demônio mais poderoso que existiu, e a arma usada contra ele foi tão poderosa que mudou a face da Terra. O Ken está triste com o número de pessoas que perderam a vida, enquanto o Kiriko está mais preocupado com quantos demônios perderam as suas. E pelo modo como o homem fala, o Ken percebe que o Kiriko é um demônio, e ao mesmo tempo a sua cicatriz brilha. O garoto pergunta por que o homem o trouxe para o museu, e em resposta o homem pega um artefato de pedra e diz ao garoto que toda substância tem uma memória. Ele usa essas memórias para restaurar as coisas a seu estado original. Ele faz uma simples demonstração disso, transformando a pedra em seu estado original de adaga. Em seguida ele usa a adaga para apunhalar a si mesmo, rasgando sua carne humana, revelando que toda essa pele é apenas um disfarce para sua verdadeira forma de demônio divino. Sinistro. Bonito, tá? Bonito. Ele diz que há um ano atrás o dono dessa carne foi atropelado por um carro, e quando o carro partiu, o demônio decidiu assumir o corpo do garoto e se chamar Kiriko como um mero capricho. Ele removeu os órgãos conectados ao cérebro do garoto, garantindo que ele assumisse completamente o controle dele, e com seus poderes restauradores, isso significava que o corpo do garoto nunca apodreceria. Ele continua a história, enquanto eles voltam a passear pelas ruas, dizendo ao garoto que ele assumiu a identidade desse corpo em busca de saber por que os humanos perseguem os demônios. O Ken pergunta se ele é o demônio do tempo, e o homem acredita que ele pode ser a origem dessa lenda. De repente, o garoto sente uma dor de cabeça intensa por causa das partículas demoníacas dentro dele, acidentalmente removendo seu boné no processo. Coincidentemente, uma colega de escola do Kiriko, a Sasaki, passa por ele. O Kiriko coloca o boné do Ken de volta e diz à garota que o garoto é o seu primo, a quem está mostrando a cidade. Enquanto a Sasaki continua o seu dia, ela decide ligar para a polícia e avisar que viu alguém com um rosto similar ao do Ken. Cachorra maldita. No apartamento, o garoto ainda está sentindo dores de cabeça, mas está ainda mais preocupado em perguntar ao Kiriko se ele pode devolver a vida da mãe dele. O homem pede para ver o corpo, e a Ana o retira do seu depósito. O garoto chora ao ver o corpo da sua mãe, enquanto o homem de cabelos brancos o conforta. Ele secretamente coleta uma amostra do sangue do corpo da mãe dele, e então tenta restaurá-la à vida. No entanto, o processo é interrompido por vários militares que estão do lado de fora. Eles entram pelas janelas, forçando o Kiriko a agarrar o braço do Ken e correr. No entanto, o garoto volta para sua mãe para que a Ana possa armazená-la novamente. O processo é interrompido, pois o exército lança uma bomba que incapacita o garoto e o seu pequeno demônio. Eles estão prestes a pegar o garoto, mas o Kiriko acaba com a vida de todos antes que eles consigam fazer qualquer coisa. E enquanto Ken quer voltar para sua mãe, o homem de cabelo branco insiste que eles partam. Enquanto correm, eles são emboscados pelo caminho. O Kiriko protege o garoto dos tiros, e os tiros não o afetam. Ele tira pedaços de ferro do seu bolso e os joga nos soldados, e com seus poderes de restauração, essas peças se transformam em espinhos que acabam com a vida dos outros soldados. O Ken fica chocado ao ver tudo o que está acontecendo, e a cidade de Hakata está sendo isolada, com o pessoal militar ajudando os cidadãos a evacuarem. Enquanto isso, Kiriko, Ken e Ana estão escondidos em uma casa abandonada. O garoto pergunta se vidas precisam acabar para que eles escapem. O Kiriko pergunta se a sua pergunta significa que ele está do lado dos humanos. Ele expressa o seu ódio pelos humanos e conta sobre seus planos de erradicar todos eles. Enquanto isso, Coco e seus
homens estão vasculhando o apartamento, onde encontram os restos mortais da mãe do Ken. Eles também encontram uma coleção de peles humanas. Enquanto isso, Ken não consegue pensar direito no que fazer, já que o Kiriko está pedindo para que ele se junte a ele e crie um refúgio para que os demônios sejam livres do sofrimento e da perseguição dos humanos. No entanto, o garoto está traumatizado demais para prestar atenção, e enquanto o garoto não está olhando, um homem de cabelo branco traz uma amostra do sangue da mãe dele e diz ao garoto que realizará todos os seus sonhos se ele o ajudar a reviver o pandemônio. De volta ao apartamento, Coco e os seus homens encontram uma parede cheia de papéis de pesquisa que formam um caminho para os planos do Kiriko, sendo que no meio tem a foto do Ken. De volta à casa abandonada, a mãe do Ken aparece na frente do seu filho entusiasmado. Depois disso, em uma loja de conveniência em Hakata, 2 soldados em uma pausa veem um demônio sapo e atiram rapidamente nele. Quando os restos mortais caem no chão, vemos que o Ken e a Ana estão ao lado dele, assustados, mas eles não fazem som algum para não serem descobertos. Eles voltam para a casa abandonada, onde a mãe do garoto está os esperando. Enquanto o garoto conta a ela o que aconteceu quando eles estavam tentando conseguir comida, a sua mãe o conforta e o ouve. O garoto a abraça e a mulher lhe garante que todo o seu sofrimento acabará em breve. Enquanto isso, a Kaede chega a um posto de controle militar e diz ao guarda que precisa ser deixada entrar. E como o guarda não a deixa passar, a mulher se prepara para entrar com a sua moto, mas o Coco vem e a deixa passar. Na tensa fortaleza, a Kaede é informada de que é um demônio que quer exterminar a humanidade. O Coco continua dizendo que esse demônio em específico deseja um pedaço do pandemônio, e o seu plano é fazer com que a Ana destrua a parede reforçada do vidro que guarda esse pequeno pedaço. O Yagi então entra, libertando o Igizo de sua prisão na caixa, dando ao demônio e ao usuário de demônio seu reencontro emocionante. Apesar do seu passado, o Coco diz a Kaede que eles precisam de sua cooperação. No entanto, a mulher lhes diz que ela encontrará o garoto por conta própria. Ela pergunta o que acontecerá com a Ana quando tudo terminar, e o homem lhe diz que cabe ao presidente decidir. E a Kaede os julga por justificarem suas maldades, dizendo que isso é o trabalho deles. Depois disso, ela sai sem saber que tem um rastreador em sua motocicleta. Ela chega a um dos subúrbios abandonados e começa a procurar por assinaturas de calor que ela vê em uma das casas. Enquanto isso, a mãe do Ken está lá preparando um macarrão para eles comerem. Quando o menino a pergunta por que ela não preparou sua versão habitual de berinjela, ela lhe diz que isso nem mesmo passou pela cabeça dela. Ela estende as mãos para o pequeno demônio, apenas para Ana morder os seus dedos, e o Ken repreende o seu animal de estimação, mas a sua mãe lhe diz para não fazer isso. A Kaede entra na casa desconfiada da mãe, que está agora viva, e no momento em que ela fica sozinha com Ken, ela lhe diz que eles devem deixar Hakata. O garoto diz que precisa contar a sua mãe, mas a mulher o impede e diz que a criatura não é a sua mãe. O Ken a interrompe e diz com uma voz deprimida que, embora ela não seja sua mãe agora, ele aprenderá a amá-la como tal com o tempo. E ao ver o menino chorar, a Kaede entra na casa novamente, determinada a enfrentar a mãe falsa. Enquanto isso, a mãe do Ken sai de casa e o Igizo tenta a seguir. De repente, paredes cercam o demônio e ele é aprisionado, tudo por conta do poder da restauração. A Kaede viu o que aconteceu e aponta o seu arco para o braço da mãe, enquanto Ken vai até Ana. Ele pede ao pequeno demônio que aceite a sua nova mãe para que eles possam viver juntos e felizes. E enquanto o pequeno demônio escuta, ele ouve algo lá atrás e vai até o som. De volta à ação, a Kaede diz à falsa mãe para libertar o seu demônio, mas a vilã lhe diz que ela só se importa com o Igizo porque ela pode explorá-lo. Dito isso, ela toca em alguns pedaços de arame farpado no chão, restaurando os arames farpados na direção da Kaede, perfurando suas pernas. E enquanto ela está presa, a mãe demônio vem em sua direção, segurando uma faca. A Kaede dispara flechas contra ela, mas elas não a atrasam, e a vilã consegue esfaqueá-la. O Ken vê o que está acontecendo, então a falsa mãe vai até ele, e enquanto ela está distraída, a Kaede a acerta com uma flecha explosiva no rosto, expondo as características do verdadeiro demônio por dentro. E enquanto a Kaede está caída no chão, perdendo a vida aos poucos, o Kiriko diz ao garoto que ele pode salvá-la com seus poderes se ele a ouvir. E enquanto ela fala, vários militares entram e atiram no demônio em forma humana, mas a criatura acaba com suas vidas instantaneamente. Mais tarde, o Coco e sua equipe chegam à casa abandonada. Eles libertam Igizo de sua prisão e vêm a Kaede adormecida, amarrada nos fundos. Eles a desamarram e ela descobre que o seu ferimento já havia desaparecido. Em outro lugar, o Kiriko, na pele de um militar, pede permissão para deixar o seu veículo em um posto de controle militar. Os militares o deixam entrar, sem saber que o Ken está amarrado na traseira do veículo, junto com a Ana enjaulada. Quando o garoto tenta escapar, a sua coleira lhe dá um choque violento, o que lhe causa muita dor. O Kiriko diz que modificou a coleira da Organização de Paz para que ela possa ser usada em humanos contaminados com o demônio, o que é o caso do Ken, com esse rosto bugado dele. O demônio, em forma humana, vai até o museu, que agora é uma fortaleza militar. Ele informa ao guarda do lado de fora que tem o Ken na traseira do seu veículo, e a maioria dos homens leva o garoto para dentro, enquanto o vilão disfarçado carrega a gaiola da Ana com ele. Enquanto eles caminham em direção ao general, comunicado a algumas pessoas da Organização de Paz que o perigoso demônio
pandemônio está dentro do museu. Então os homens acabam sendo impedidos de passar, mas o Kiriko não precisa se esforçar para eliminar qualquer homem armado que o ataque. À medida que o seu corpo humano fica mais destruído, ele libera ainda mais da sua forma de demônio. Enquanto isso, a organização de paz chega do lado de fora e atira no museu para entrar. No entanto, o campo de força nível militar que protege o prédio é poderoso demais para que o ataque deles funcione. Dentro do museu, Kiriko leva Ana e o Ken para a sala que armazena a garra do pandemônio. Ele ameaça Ana a deixar o garoto sofrer ainda mais se ela não ajudar. A Ana o obedece, mas o garoto ainda está sofrendo. Do lado de fora, a organização de paz ainda está tentando entrar, e eles estão usando todos os meios possíveis para isso. Lá dentro, o Kiriko ordena que a Ana destrua o escudo de vidro que protege a garra. Ele causa bastante dor no Ken como incentivo. A Ana obedece, mas o seu estado atual é muito fraco para que ela consiga causar qualquer dano no vidro. Para que ela libere todo o seu poder, o demônio maligno dá alguns choques no garoto, ao ponto de que os olhos dele começam a sangrar e a sua cabeça sai fumaça, como se ela estivesse fritando. O garoto, mesmo nessa situação, ainda tenta confortar o seu amiguinho, mas o Kiriko dá outro choque no garoto, o fazendo sangrar ainda mais e cair sem vida. A Ana fica tão furiosa que se transforma em sua forma monstruosa e tenta atacar o vilão, mas ele se esquiva dos seus ataques e rapidamente garante que o vidro reforçado seja quebrado lentamente a cada golpe. Enquanto isso, um bebê à base de plantas acaba eclodindo da cabeça do Ken, e o Kiriko, depois de atingir o seu objetivo, revive o Ken usando seu poder. E quando a Ana se acalma, o vilão lhe diz que a humanidade e os demônios nunca poderão coexistir em paz, e por isso ele a convida a ficar do seu lado. De repente, a organização de paz e a Kaede entram por um portal. Eles pegam o Ken adormecido e se preparam para lutar contra o poderosíssimo vilão. O Kiriko pergunta a Ana de que lado ela ficará, se será com os demônios ou com os humanos, mas a Ana rejeita a amizade do vilão e tira o bebê demônio planta de perto dele. No entanto, já é tarde demais para todos, pois o Kiriko tem um pedaço da garra do pandemônio em suas mãos, e com seu poder de restauração, o caos está prestes a ser desencadeado. Rapidamente, um complexo cheio de pessoas inocentes é completamente destruído por conta do ataque nuclear do pandemônio. Em todo o mundo, as pessoas estão totalmente concentradas nas notícias sobre o tumulto que o grande pandemônio está causando. Em Hakata, o Kiriko está dentro do pandemônio e está usando o corpo gigantesco para pisar na cidade. Os militares estão disparando tudo que tem contra ele, mas o gigante se mostra indestrutível e contra-ataca com um raio que os aniquila. Enquanto isso, um conselho do governo está em uma sala de guerra, avaliando a situação. O presidente Genjiro diz ao conselho que o pandemônio já foi detido com o uso de armas nucleares e que eles precisam fazer isso novamente. O general se opõe, mas o presidente diz que essa é a única maneira. Não vendo outra alternativa, o general responde com relutância que precisa informar o primeiro-ministro sobre a opção. Enquanto isso, Ken acaba de acordar dentro do caminhão da organização de paz, e a Kaede informa que um demônio eclodiu da partícula de demônio que estava dentro dele, e olhando para o bebê, o garoto acha adorável. A Kaede então recebe a notícia de que o governo está planejando usar bombas nucleares no pandemônio, e eles percebem que tudo em um raio de 100 km está prestes a ser obliterado. O Kiriko também se pergunta se a humanidade recorrerá a armas nucleares, então ele para carregar o seu feixe de energia. No conselho, eles percebem o que está acontecendo, que o alvo dos raios lasers carregados é Tóquio. Enquanto isso, o caminhão em que o Ken está passando por uma ponte, e eles veem que a ponte está rachando. Todo o grupo ajuda na crise, usando seus poderes de demônio para evitar que a ponte e as pessoas caiam. Um carro está prestes a cair, e uma mãe e sua filha estão prestes a cair com ele. E quando a filha cai, o bebezinho, o demônio planta, grita. E isso, de alguma forma, invoca um demônio que pega a menina. Pouco tempo depois, inúmeros outros demônios aparecem e ajudam no resgate da ponte. O Ken percebe o poder do demônio planta, que ele agora chama de Shumin. Ele pede ao Coco que volte para Hakata para que ele possa conversar com o Kiriko. E a Kaede, ao ouvir isso, decide falar com seu avô para que ele anule o lançamento nuclear. Ela liga, fazendo com que o presidente perceba que a sua neta está correndo risco de ser obliterada. Ele pede que o ataque com mísseis seja adiado, mas o general informa que é tarde demais. Mísseis de todas as direções começam a ser lançados contra Hakata. Enquanto isso, Ken está no teto do caminhão, que está indo em direção ao pandemônio. Por meio do poder do Chumin, o garoto e o Kiriko se comunicam telepaticamente. O vilão diz que não tem escolha a não ser assumir o papel que deu a si mesmo. E apesar do garoto lhe dizer que criará um mundo onde os humanos e os demônios viverão em paz, o Kiriko relutantemente tenta derrubar o caminhão com os grandes tentáculos do pandemônio. E isso dá bastante certo. O Ken pede ao demônio que não perca a esperança, mas o Kiriko diz que não pode parar e está prestes a pisar no garoto. Mas no exato momento em que o Kiriko iria pisar neles, ele vê inúmeros mísseis chegando e se concentra no que está por vir. Em um outro lugar, o presidente Genjiro está olhando para a foto da sua falecida filha, pedindo desculpas, como se tivesse falhado com a sua filha novamente. De volta ao lugar onde tudo será explodido, todos aceitam o fato de que eles vão morrer. O Ken se despede da Ana. Ele diz que está feliz pelo tempo em que eles passaram juntos. Suas lágrimas
atingem o pequeno membro do Chumin, ativando o poder do pequeno demônio que transforma Ana em sua forma branca mais forte, o demônio do armazenamento do seu poder, que instantaneamente faz com que o pandemônio e todos os mísseis desapareçam de uma vez só, como se estivessem no céu. Ken acorda em sua antiga casa, com a sua mãe preparando um macarrão frito para ele. Ele diz a ela animado que se sente como se tivesse acabado de acordar de um longo sonho, viajando como um demônio. O Ken então finalmente percebe que tudo não foi um sonho. Ele olha pela janela e vê que a Ana ainda está em sua forma final. O garoto continua comendo até não conseguir conter as lágrimas. Sua mãe o conforta e diz o quanto está orgulhosa dele. O Ken lhe diz o quanto sente falta dela. Ela lembra ao filho que ninguém pode voltar da morte e que ele não deveria tentar forçar isso, o lembrando do anime Full Metal Alchemist. E enquanto o menino chora ainda mais, a mulher lhe diz que ela sempre estará em seu coração. Os dois se aproximam da porta e a abrem, revelando que o espaço externo é a dimensão de armazenamento. Quando Ken sai em direção a Ana, ele olha para trás para se despedir de sua mãe. Enquanto isso, o Pandemonium ainda está tentando derrubar os mísseis que estão presos no lugar do espaço levitante. O Kiriko vê o Ken e a Ana à distância e tenta atirar neles. No entanto, o demônio do armazenamento não permite que o feixe chegue até eles. Ele então permite que os mísseis atinjam o Pandemonium, destruindo seu enorme corpo, restando apenas o Kiriko. O Ken pede ao demônio que pare de lutar, prometendo que criará um mundo onde os demônios e os humanos podem conviver em paz. O demônio, agora restaurado, vê que o coração do garoto é muito puro. Ele concorda em deixar o garoto tentar, mas jura que voltará e destruirá a humanidade inteira se ele não cumprir sua promessa. E quando o demônio está prestes a desaparecer em cinzas, ele pede ao Ken que devolva a identidade que ele tirou do Kiriko, pedindo para que ele a enterre em algum lugar. A Kaede e o Coco e os outros finalmente acordam, e o garoto lhes diz que a Ana os deixará sair do espaço. Enquanto o grupo sai um a um, a Kaede avista a ilha que desapareceu há vários anos atrás à distância. Ela tenta dizer a Ana para deixá-la ficar lá por mais um tempo, mas ela desaparece antes que ela possa pedir. E quando Ken está prestes a desaparecer também, ele percebe que a Ana vai ficar ali. Ele tenta convencê-la a ir com ele, mas o garoto já está voltando para o mundo real. Ele se encontra no campo de batalha anterior, em Hakata, e vê o corpo de sua falecida mãe por perto. Um funeral para ela é organizado, onde o Coco e os outros prestam suas homenagens, incluindo o presidente. Conforme o prometido, o garoto enterra a identificação ao lado de uma árvore. O presidente e a Kaede observam de longe, enquanto conversam sobre a ilha Sayuri no espaço de armazenamento. De acordo com o que a Kaede viu, ela informa o seu avô que deve ser possível recuperá-la e salvar a sua mãe. O presidente pensa sobre a nova esperança em que ele tem, percebendo que nos anos em que ele estava caçando os demônios, ao invés de os eliminar e os estudar, ele deveria na verdade ter pedido a ajuda deles. Ele admite que o futuro da Organização da Paz está nas mãos da sua neta e de toda a nova geração. Os dois seguram as mãos um do outro, criando um vínculo genuíno depois de tanto tempo. Mais tarde, o aniversário do Ken é comemorado pela Kaede e pelos outros no apartamento do Coco, e a Ichinose prepara uma panela quente de comida para eles se saborearem. É revelado então que agora o garoto está trabalhando com os cientistas da Organização de Paz, interagindo com o Chumin de forma divertida para poder aprender como o demônio funciona. Também é criado um campo para os demônios, para que eles possam ser livres, e à medida que a cidade se reconstrói, os humanos e os demônios se ajudam na restauração. O que foi feito para essa amizade acontecer? Bom, pergunta para Netflix. O que importa agora é que o Ken está à frente de uma conferência, divulgando o ativismo da coexistência entre os humanos e os demônios. Depois do seu discurso, o público o aplaude, e o garoto vê vagamente o demônio da restauração o observando à distância, mas ele não tem certeza de que o viu. Mais tarde, o garoto visita a lápide de sua mãe, e ele diz que sente falta dela e da Ana. Ele então ouve a voz da Ana à distância, e o garoto sorri com lágrimas em seu rosto. Assim termina o anime My Demons. Tipo, eu pei o trabalho de assistir esse anime na Netflix, hein? Se tu viu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve e assiste o próximo vídeo que tá aparecendo na sua tela, beleza? Um grande beijo para todos, tchau, e até o próximo vídeo, fui!